Parabéns para nós também, né, que hoje fazemos, com certeza, aniversário só da nossa igreja, mas também de todos que aqui congrega, que hoje completa 65 anos de vida nesse local. Eu te convido agora a se colocar de pé. E como todo aniversário tem que ter muita alegria, né? Então a gente vai começar já cantando Óleo de Alegria, para que a gente comece com muita felicidade essa nossa festividade hoje. Poder sentar, irmãos, graças da parte do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É com alegria que nós iniciamos esse dia em que nós comemoramos 65 anos de igreja organizada nesse lugar. É satisfação de nós sabermos que hoje nós estamos dando continuidade, ou o Senhor está dando continuidade a esse trabalho através das nossas vidas. A humildade também de nós entendermos que as coisas não começaram a partir de nós mesmos, mas há 65 anos atrás pessoas se colocaram à disposição do Senhor para iniciarem esse trabalho. Um tempo em que tudo era precário e, a despeito de todas as dificuldades, essas pessoas sonharam o sonho de Deus para esse lugar. Muitos irmãos no decorrer desses 65 anos passaram por aqui, contribuíram. Muitas pessoas
construíram essa história. Com muita humildade nós nos colocamos diante do Senhor amanhã desse dia, com a certeza de que essa história continua para edificação de vidas, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Senhor agora. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Nós iniciamos com um cântico de alegria, Senhor, o dia de hoje, porque apesar, Senhor, de todos os problemas, ó Deus, apesar, Senhor, de todas as adversidades no decorrer dos anos, ó Pai, essa obra, Senhor, que se iniciou há 65 anos atrás, ela progrediu e ela vai progredindo para a honra e glória do Teu nome. Nós nos alegramos, Senhor, porque é uma obra que depende, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Sempre foi assim. Não é uma obra, não é um operar de mãos humanas e carnais, Senhor, mas é a parceria de mãos santas, dedicadas a Ti, ó Pai, com Teu Espírito Santo. Para que tudo, Senhor, pudesse acontecer, para que tudo pudesse se realizar. Nós queremos te agradecer porque um trabalho que se iniciou à sombra de uma árvore, Senhor, com mulheres e poucas crianças, Senhor, depois de 65 anos, está aqui, continua vivo e pulsante no seio dessa cidade, no coração do nosso município, Senhor. Novos desafios se apresentam diante de nós, e na manhã desse dia nós queremos te pedir, capacita-nos para que sejamos essa igreja relevante no nosso tempo, a igreja que nós precisamos ser, a igreja que Tu queres que nós sejamos. Eis-nos aqui, Senhor, para os próximos anos. Eis-nos aqui, Senhor, para tudo aquilo que Tu tens para escrever, ó Deus, a partir de agora. E é no nome todo-poderoso de Jesus que nós fazemos essa oração, no nome todo-poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu faço parte da primeira igreja presbiteriana em Queimados desde o ano de 1996 e faço parte dessa história. Desde 65 anos, onde este local tem sido local onde o Evangelho tem sido pregado. A você que tem 1 ano, a você que tem 10 anos, 15 anos, 65 anos nessa igreja, você também faz parte dessa história. E nós estamos aqui neste dia para rendermos graça ao nosso Deus, a esse Deus maravilhoso. Por isso eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé neste momento. Leremos todos o Salmo 117, o versículo 1, versículo 2, todos a uma só voz. Esse texto que nos chama a nós rendermos louvor ao nosso Senhor. Todos a uma só voz. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém, irmãos? Nós louvamos ao nosso Deus porque Ele tem sido fiel para conosco. Por isso vamos estar entoando o hino de número 32 do nosso cenário. O Deus fiel.
ao reconhecermos esse Deus que é fiel, reconhecemos também que na sua fidelidade Ele demonstra a sua misericórdia para com as nossas vidas. E algumas vezes nós erramos, falhamos e percebemos que essa fidelidade de Deus, ela é fundamentada no seu amor para com cada um de nós. A palavra de Deus nos fala no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Deus ouve as nossas orações. Por isso queria pedir que nesse momento que cada irmão estivesse abaixando a sua cabeça, estivesse conversando com Deus, falando com Deus com relação às falhas, aos pecados, porque nós não somos perfeitos. Vivemos uma vida na busca pela santidade, mas algumas vezes nós erramos, algumas vezes nós falhamos, e precisamos reconhecer isso diante de Deus. É reconhecer, é se arrepender, é buscar o perdão, e Deus está sempre pronto a nos perdoar. Fale com Deus neste momento. Tu és o Deus, Pai, que sonda o mais profundo dos nossos corações. Tu és aquele, Pai, que sabe o mais profundo dos nossos pensamentos. Diante de Ti, Pai, não há como esconder alguma coisa. Tu sabes, Deus, de todos os nossos pecados, todos eles. Até mesmo aqueles, Pai, que as pessoas mais próximas que estão perto de nós não sabem. Por isso, Deus, a necessidade, Pai, de nós buscarmos a Ti, de nós confessarmos as nossas falhas, de nós confessarmos os nossos erros e acreditar no Teu perdão, Pai. Ó Deus, quantas são as vezes, Pai, que o nosso orgulho, que o nosso eu não nos deixam reconhecer, Pai, as nossas falhas diante de Ti. Mas Te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Pai, continue, Deus, a nos mostrar, Deus, aonde nós temos errado. E nos direcione, Pai, para que possamos cada vez mais nos aproximar de Ti, buscando sempre o direcionamento, Pai, que vem da Tua palavra para nossas vidas. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque entendemos que ao confessarmos os nossos pecados diante de Ti, com sinceridade de coração, com coração contrito, com humildade, o Senhor Deus sempre está pronto a nos perdoar e nos fortalecer. Que tudo ocorra, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Vamos colocar de pé mais uma vez. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra em Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10, onde estaremos nos preparando para trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do altar do nosso Deus. Eu estarei lendo o versículo 9, os irmãos, versículo 10. Esse texto onde nós estaremos percebendo a promessa de Deus para aquele que confia nele. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Novamente, de novo. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esta é a promessa de Deus para nós, para cada um de nós, se nós honrarmos a Ele sempre com aquilo que nós temos de melhor. Aquilo que nós temos de melhor. E Deus com certeza
com certeza sempre irá cuidar de nós, nos dando aquilo que sempre é nos necessário. Vamos estar louvando o nosso Deus, vamos estar trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas diante do altar do nosso Senhor. Trazei a casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor, consagrai-vos como os mordomos, desfrutando as divinas promessas, se provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Quando a minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor. Com ternura meu Senhor me ampara, pelo seu amor então prossigo. Pai de amor, que nesta manhã, Senhor Deus, esses teus servos que chegaram até aqui com o dízimo das ofertas, ó Pai, aqueles também que não puderam contribuir, que o Senhor esteja também com essas vidas, Pai. Senhor, graça nós te damos pelos 160 igrejas.
Ele a glória pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Senhor, nessa manhã aqui na Tua presença, viemos a Te agradecer, ó Pai, por mais uma vez o Senhor nos permitir que entrássemos na Sua casa e louvar o Seu nome, e engrandecendo somente a Ti, ó Pai. Porque se hoje chegarmos aos 65, e se vamos conseguir chegar a 70, 80, é unicamente pela Sua glória, é unicamente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e feito nesse local, Pai. Continue nos abençoando nessa manhã. Que tudo que vier a ser feito aqui venha sempre ser feito para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Essa oração que eu te faço agradecendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, ao último capítulo, capítulo de número 36. Nós vamos ler o versículo 15. Pedi o presbítero Laércio que vem aqui à frente, depois de nós fazermos a leitura, ele mesmo vai estar orando aqui, pedindo ao Senhor que venha nos iluminar. Eu pedi para que ele venha aqui, já tem um tempo que o presbítero Laércio vem se recuperando, né, de uma enfermidade, já há bastante tempo, e hoje, no dia do aniversário da igreja, nosso irmão já se encontra conosco aqui pela manhã. Para nós é motivo de alegria, já que a igreja tem orado pelo irmão no decorrer desses dias. O irmão ainda está com alguma dificuldade para se locomover, nós podemos observar isso, mas não mediu esforços para estar aqui conosco na manhã desse dia. Eu vou pedir à igreja que se coloque em pé, nós vamos fazer a leitura, eu lerei o versículo, e logo depois da leitura, a igreja estará repetindo a mesma. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua própria morada. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua própria morada. Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Pai, na Tua casa, que hoje estamos aqui, comemorando mais uma primavera, a agência que Tu colocaste neste lugar para pregoar o Teu santo Evangelho. Nós suplicamos, Senhor Deus, que esteja com o Teu povo, não só aqui, mas por toda a parte, onde nos assiste, Senhor Deus, através da internet, e que possamos, Senhor Deus, estar louvando e engrandecendo o Teu santo nome. E agora, Senhor Deus, pedimos que Tu venha iluminar os Teus servos, para nos trazer a mensagem da qual nossos corações estão necessitados. Tu já colocaste em seu coração aquilo que é proveniente para o alimento do Teu povo. Portanto, Senhor Deus, se conosco, alimenta-nos segundo o Teu querer,
No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, senhores. Irmãos, hoje é aniversário da igreja, 65 anos, e aí a gente para pensar sobre essa obra, né? Essa obra realizada nesse lugar, e é um ponto geográfico, histórico da obra do Senhor, um ponto. Porque a obra do Senhor, ela se realiza através dos séculos e também em toda parte. Mas quando nós pensamos sobre essa obra, precisamos pensar de uma maneira plena, para não nos confundirmos com aquilo que é característica da obra local e não deixarmos de lado aquilo que é a essência do trabalho dessa obra para a qual nós fomos vocacionados como servos do Senhor. Versículo 15 desse capítulo, do capítulo 36, é um versículo que fala sobre um dado momento histórico da vida do povo de Deus. Assim como nós acabamos de falar, um dado momento, um ponto nessa história, aonde a obra se dava, aonde a obra se deu. Esse momento é um momento em que o povo estava sendo liderado, governado por Zedequias. E no versículo que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor deixa bem claro que a obra do Senhor, ela vai além das possibilidades daqueles que estão realizando naquele dado momento da história. Ela vai além, ela é muito maior. As pessoas vão sendo inseridas nesse projeto que é um projeto de Deus. Substituição, saiu sem fio, entrou com fio. Irmãos, essa obra é uma obra que é muito maior do que os indivíduos que compõem aquele dado momento histórico. É muito maior. As pessoas vão sendo inseridas. Mas a gente precisa destacar aquilo que é colocado aqui, o Senhor, Deus de seus pais. É uma expressão que mostra que essa obra sempre se deu na parceria entre o divino e o humano. A parte humana é a parte fraca, frágil. Mas Deus, Ele mesmo propôs essa parceria. Ele mesmo chamou homens para que essa obra pudesse se dar, mesmo porque é uma obra em favor dos homens, é uma obra que se realiza no coração dos homens, é uma obra que se realiza através de homens. Quando o Senhor agiu para livrar a humanidade de uma perdição total do dilúvio, o Senhor livrou Noé, mas livrou toda a humanidade através de Noé. Dando escape a ele, deu escape a toda a humanidade, o projeto continuava, o plano continuava, a despeito de toda aquela situação terrível daquele dado momento histórico. O Senhor trabalhou em favor de e através de. No caso de Noé, nesse momento que nós estamos vivendo, onde
o culto é um culto a um indivíduo, a celebridade. Precisamos revisitar os textos para entendermos o nosso papel. Tem gente que pensa que as coisas elas passam a existir a partir dele. Aquela ideia de que as coisas elas só acontecem porque eu estou aqui. As coisas só acontecem e Deus só age porque as minhas mãos estão no negócio. Não. O Senhor vai operando através das minhas mãos, mas o projeto é dele. Quando no versículo 15, o Senhor coloca dessa maneira, que Ele é Deus e o Deus de seus pais, a ideia de que não começa ali, começa muito antes. Pessoas antes de nós foram chamadas, 65 anos de igreja organizada nesse lugar. Quanta coisa aconteceu aqui, em Queimados, em volta desse trabalho, depois que esse trabalho foi edificado. Eu estava observando, Manuel Pereira vai completar 60 anos agora, né? 60 anos, quer dizer, quando nós iniciamos esse trabalho, nem o Manuel Pereira existia ainda como escola. Essas ruas não eram asfaltadas nem saneadas. Demorou muito para se tornar cidade. As coisas foram acontecendo. Nós estamos aqui hoje. Nós precisamos entender que esse trabalho foi iniciado por pessoas lá atrás. Por gente que se colocou à disposição. Por gente que sonhou. Por gente que não olhou para as dificuldades. Não olhou para os problemas. Que se reuniu mesmo que à luz de lamparina. Que se reuniu quando não havia paredes, não havia teto, quando não havia nada. Se reuniu. De gente que se reuniu porque o que bastava era se sentir na presença do Senhor e fazendo a sua obra. De gente que deixou o conforto, deixou aquilo que era pessoal para se inserir numa obra muito maior que a obra de Deus. Que renunciou àquilo que muitas vezes podia trazer prazer e contentamento particular para o indivíduo, para se inserir numa obra muito maior do que ele mesmo. De gente que olhando para trás nos ensina. Olhando para trás, essas pessoas nos ensinam. Se nós estamos aqui hoje, precisamos entender que estamos aqui hoje, porque o Deus que opera em nós e através de nós, vem operando através dos nossos pais. Uma outra questão que é preciso destacar com relação a essa obra é o que está colocado também sobre o cuidado de Deus para com a sua própria obra. E esse cuidado, ele se dá quando Ele mesmo nos ensina. É a própria palavra de Deus que dá direcionamento. Tudo que se constrói a partir da palavra dEle. É um Deus que não se demora em se revelar e se mostrar, e que vai se mostrando. Porque diz o texto que começando de madrugada falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. A ideia de que, começando pela madrugada, é uma metáfora de um Deus que sempre falou, um Deus que falou desde sempre, desde muito cedo. Onde a prioridade era se comunicar, a prioridade de Deus era falar, era ensinar.
direcionar. Alguns vão dizer que era pela madrugada que os profetas buscavam o Senhor, então, logo pela madrugada, o Senhor falava aos profetas, e os profetas transmitiam essa palavra ao povo. Mas a ideia aqui, a ideia é muito mais profunda. Ela é poética e profunda. É a ideia de um Deus que fala conosco desde muito cedo. De um Deus que está falando conosco desde muito cedo. Não é um Deus que fala agora. Não é um Deus que começou a falar alguns instantes atrás. Mas um Deus que vem falando. Um Deus que vem se comunicando. Um Deus que vem construindo a sua obra, o seu trabalho pela sua própria palavra. Lembrando de Gênesis, quando a palavra do Senhor fez todas as coisas, e o versículo diz que disse Deus, haja luz, e houve luz. É através da palavra. A obra de Deus se constrói através da sua própria palavra. É a palavra de Deus que determina a obra. Não é a palavra do pastor André, do presbítero Jonas, de todos os presbíteros que estiveram por aqui, de toda a liderança que esteve por aqui durante esses 65 anos. Não é a tua, se você é líder na igreja hoje de alguma sociedade. Não é a nossa palavra que determina. É uma parceria, sim, mas é a palavra de Deus considerada por você, por mim. Mas é a palavra de Deus que constrói. É a palavra de Deus que nos leva adiante. É a palavra de Deus que nos levará adiante. Um mundo em que nós vivemos o culto ao indivíduo, onde cada um tem a sua própria palavra e cada um quer viver segundo aquilo que compreende, aquilo que entende acerca das coisas. O Senhor nos faz lembrar que a sua obra prospera quando nós consideramos a sua palavra. Não é a palavra do André no meu coração que determina e determinará. O que determina é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor sendo considerada por mim, a palavra do Senhor sendo considerada por você. Essa é a razão de tanta ruína, de tantos problemas, de tantas dificuldades. Essa é a razão por muitas pessoas ficarem pelo caminho e muita coisa não funcionar e não dar certo. Essa é a razão de nos apartarmos da palavra, de abandonarmos a palavra, de um Deus que nunca deixa de falar, mas num determinado momento podemos incorrer no erro de deixarmos de ouvir. Não é que ele pare de falar, mas eu perco a sensibilidade para escutar. Durante a história do povo de Israel, por muitas vezes, eles deixaram de escutar. O contexto aqui é a história de Zedequias, o rei. E o relato da história de Zedequias é um relato de um momento histórico onde a obra sofreu, onde o povo passou por grande dificuldade, porque o rei deixou de levar em consideração a palavra do Senhor. Diz o texto que ele não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Sabe, todas as vezes que eu não me quebranto, todas as vezes ele humilhou, ele não se humilhou. Ele era rei, a coroa na cabeça, sentado no trono. Ele andou segundo seus próprios preceitos, segundo o seu próprio entendimento, e desconsiderou a palavra do Senhor. Ele não se humilhou diante do profeta, não considerou essa palavra. Esse momento foi um momento de grande dificuldade, um momento em que todo o povo sofreu. E diz o texto que, no versículo que nós acabamos de ler,
que o problema nunca esteve do outro lado da parceria. O problema nunca esteve do outro lado da parceria. O problema não é que Deus se distraiu, o problema não é que Deus ficou distante, o problema não é que Deus ficou mudo, o problema não é que Ele deixou de escutar, o problema é do lado de cá, e sempre é do lado de cá da parceria. O problema é quando a gente deixa de ouvir, a gente deixa de escutar. O problema é quando a gente perde a sensibilidade, a gente começa a se achar autossuficiente. Todas as vezes que isso acontece, a gente sofre. Diz o texto que, apesar dele não se humilhar diante de Jeremias, apesar dele se rebelar contra a palavra do Senhor, diz o texto que o Senhor, Ele sempre falou ao povo desde a madrugada. Na história da igreja também, por muitas vezes, a igreja caminhou se apartando da vontade de Deus, e todos os prejuízos foram vividos e ficaram evidenciados, deixando marcas. Nesses 65 anos da nossa igreja aqui, da primeira igreja presbiteriana em Queimados, devemos imaginar que por algum momento, dado momento, pode ter acontecido de a palavra do Senhor não ter sido considerada, mas não porque Ele tenha deixado de falar. Precisamos ter humildade de entender que isso aconteceu com o povo de Israel, se aconteceu na história do cristianismo, por que não na história da nossa igreja, da igreja particular, da igreja local? Precisamos ter essa humildade de entender o seguinte: nem sempre nós acertamos, não porque o outro lado tenha se distraído, mas porque o lado de cá é fraco. O problema está no lado de cá. Mas diz o texto que, a despeito do coração do rei, a despeito dos problemas naquele dado momento histórico, o plano de Deus continuou. O projeto de Deus nunca poderá se estagnar, porque Ele é soberano. Porque se Ele nos chama para parceria, pela misericórdia que Ele nos chama, mas é Ele mesmo quem faz. Se num dado momento a minha fraqueza, se o lado de cá não estava em condições ou não esteve, o Senhor supriu tudo isso e levou a obra adiante. Essa obra é muito maior do que todos nós estamos aqui, 65 anos, é muito maior. Ela teria ficado para trás, ela teria parado num dado momento se ela fosse somente a realização da obra de mãos humanas. Mas porque a obra de Deus, através de homens, ela continua e ela continuará. Eu gostaria de dizer para os irmãos que a certeza de afirmarmos que essa obra irá adiante é a certeza de que esse Deus que projetou a obra continua operando. Esse Deus que projetou a obra continua fazendo, Ele continua realizando e Ele continuará. Nós todos passaremos com a nossa contribuição. Passaremos. Nós todos passaremos. Mesmo que
não consideremos a palavra do Senhor, mesmo que não realizarmos a obra como deveríamos, mesmo que isso não aconteça, vamos passar. Mas a obra vai adiante. A obra prossegue. Olhando para frente, a gente pode afirmar que essa obra, ela vai adiante, porque essa obra pertence ao Senhor. Essa obra é uma obra em que nós nos colocamos com o coração humilde e pedimos ao Senhor mais uma vez, e pedimos amanhã desse dia: Senhor, tem misericórdia de nós, abençoa as obras das nossas mãos. Abençoa as obras das nossas mãos. Que nosso tempo como liderança e como membros dessa igreja não seja tempos de Zedequias. Mas que seja um tempo em que Deus reine através da liderança. Seja um tempo de justiça, um tempo de amor, seja um tempo de misericórdia. Seja um tempo de cuidado com o próximo, seja um tempo de pregar o evangelho da salvação. Seja um tempo de brilharmos a luz de Cristo, seja um tempo onde as pessoas possam perceber que este lugar é um lugar de restauração, é um lugar de bênçãos, é um lugar de cura, é um lugar de salvação. Que as pessoas que entrem por essas portas possam se sentirem abraçadas e cuidadas, saradas, e que tudo isso se dê através das nossas mãos, mas sempre fazendo segundo a palavra do Senhor, mas sempre realizando segundo a palavra do Senhor, para que nós possamos dizer assim como o salmista: não a nós, Senhor, não a nós. Nós estamos completando 65 anos, o aniversário é nosso, mas nesse aniversário nós agradecemos ao Senhor por tudo, nos colocamos à sua disposição e mais uma vez, professando a nossa fé no senhorio de Cristo, nos submetemos a Ele e pedimos ao Senhor: Senhor, que se cumpra em nós, que se cumpra através de nós a Tua vontade. Amém? Em nós, através de nós, a Tua vontade, a Tua vontade. Que Deus nos abençoe. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Nós vamos orar, vou pedir que o instrumento seja tocado enquanto você faz a sua oração, porque você é membro dessa igreja. Depois de nós ouvirmos a palavra do Senhor, eu gostaria que você parasse para conversar com Ele agora, nesse instante. Nesses 65 anos, o Senhor tem operado nesse lugar. Mas nós precisamos olhar para frente e precisamos olhar a partir do ponto que nós estamos, o presente. E nós estamos aqui. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, que se opere a Tua vontade em nós e através de nós. Senhor nosso Deus, humildemente, depois de 65 anos, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, de um ponto, Senhor, da Tua obra, Senhor, que vem se realizando nesse lugar, esse período histórico, Senhor. Meu Pai, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu tenha misericórdia de cada um de nós que somos membros dessa igreja. Queremos Te pedir, Senhor, misericórdia, nós que somos liderança, Senhor, dessa igreja. Ah, Senhor, que não venhamos a viver tempos, Senhor, de Zedequias, ó Pai. Tempos, Senhor, de homens duros, de homens insensíveis, de corações egoístas.
tempo de dor e de sofrimento, tempo onde os homens são desafeiçoados, incapazes de amar, de perdoar, de se submeter. Nós queremos te pedir, ó Deus, que tu nos ajude, Senhor, a vivermos um tempo, Senhor, um tempo segundo a tua vontade. Que seja um tempo, Senhor, um tempo próspero. Que seja um tempo do teu agir nesse lugar, ó Pai. Que seja um tempo, Senhor, do mover do teu Espírito Santo no nosso coração. Que seja um tempo, Senhor, onde nós tenhamos prazer na tua palavra, Senhor. Que seja um tempo onde possamos cumprir cabalmente a nossa missão de pregar o Evangelho da salvação a todos aqueles que necessitam de ouvir acerca de Cristo Jesus. Que seja um tempo onde esse púlpito, Senhor, totalmente comprometido com o senhorio de Cristo, possa pregar o Evangelho da salvação. Que seja um tempo de cadeias quebradas, um tempo de algemas despedaçadas. Que seja um tempo, Senhor, de cura. Que seja um tempo de livramento. Que seja um tempo de salvação. Que seja um tempo de alegria. Que seja sempre culto, Senhor, a Ti. Culto aceitável. Culto que glorifica o teu nome. Culto que tem como centro Cristo Jesus. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, Senhor. Essa é a oração da igreja, Senhor, quando ela completa 65 anos, ó Pai. Essa é a nossa oração, essa é a nossa petição. Tudo que nós queremos, Senhor, tudo que nós precisamos, nós te pedimos. Sabedores, Senhor, que Tu, Senhor, estás atento à nossa súplica. E tudo se dará segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. E é no nome todo-poderoso de Jesus que nós oramos, no nome dEle, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pedir à igreja que se coloque em pé. Nós vamos impetrar a bênção. Mais uma manhã, Senhor, neste lugar. Mais uma manhã, Senhor, para o louvor da Tua glória. Mais uma manhã, Senhor, em que nós tiramos os nossos olhos do nosso próprio coração, Senhor. Estamos olhando fixos, Senhor, para o trono da Tua graça. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que o amor eterno de Deus, que a graça e a infinita misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouso sobre a vida do Teu povo reunido neste lugar, dos Teus servos espalhados sobre toda a face da terra, não só na manhã deste dia, mas por todo sempre, que a igreja diga amém, Senhor, amém. Poder sentar, irmãos, nós temos alguns avisos. Primeiro, logo mais, nós vamos ter o culto também, como nós estamos fazendo agora pela manhã, momento de nós agradecermos a Deus pelo aniversário da nossa igreja, 65 anos, está aí, 19h30, todos estão convidados, né? Eu me lembro quando era dia de decisão no futebol, o Washington Rodrigues dizia assim, lugar de vascaíno vivo, hoje é botafoguense vivo é no Maracanã. Ele falava assim, um tempo que o jogo não era transmitido pela televisão. Eu quero, parafraseando lá
o cronista esportivo, eu gostaria de dizer que hoje o lugar de membro da primeira igreja presbiteriana vivo à noite é aqui. Vamos participar, irmãos, vamos estar aqui cultuando o nome do nosso Deus, tá bom? Depois nós vamos ter o reverendo Vanderlei, que será o pregador da noite. Nós tentamos, o Alberto, não foi isso? Tentamos, conversamos com ele quando ele esteve aqui. Depois a Marcele buscou o irmão para confirmar com ele, mas aí não foi possível, não para esse ano, mas vamos guardar isso aí, quem sabe, né? Para o próximo. E aí nós convidamos o reverendo Vanderlei, pastor da igreja presbiteriana em Belford Roxo. Ele é o presidente do nosso sínodo, trará uma palavra de Deus para o nosso coração essa noite, não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Logo depois do culto nós vamos ter ali um bolo, vamos ter também uma torta salgada, refrigerante, momento de confraternização. Muito tempo que isso não acontece na igreja, bolo, refrigerante, tem muito tempo. Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Tá bom? Então, logo mais. Tem mais algum aviso? Ensaio da SAF hoje? Não. Após a escola dominical, ensaio da SAF. Então, o pessoal da SAF aí, ó, visando o aniversário da sociedade. Rodízio de pizza dia 7 agora. Os convites, venda antecipada, R$20. Se você deixar para comprar na hora, 25. Isso tudo para que você se sinta motivado a pagar com antecedência, porque aí nós podemos nos programar para o nosso rodízio de pizza, tá bom? Para melhor servirmos a todos os irmãos que estarão aqui conosco. Tem mais algum aviso? Discipulado começou sexta-feira, tivemos aí um grupo muito bacana, a sala cheia, né? Você contou? 22 pessoas, frio, chovendo, foi uma prova, eu falei para os irmãos que foi uma prova de fogo, mas não foi uma prova de água, porque chovia, fazia frio, mas o pessoal veio. Então, 22 pessoas no culto, no trabalho de abertura, na introdução do nosso trabalho. Se você quiser dar o seu nome, você corre ali e fala com a Elane, mas é rápido, correndo. Conversa com a Elane, dá o teu nome, porque nós só introduzimos os pontos. Então você não vai perder nada se você começar a partir da próxima aula, sexta-feira que vem. Duração de 3 meses. Então, muito legal. Nós temos aí um monte de gente de outra denominação, né? Pelo menos um grupo de 6 ou 7 irmãos de outra denominação conosco. Isso é motivo de alegria. Então, eu quero fazer o convite. Participe. Tudo 0800, você não paga nada. Ganha caneta, ganha bloco, é tudo de graça. Né? Tudo de graça. Então, não perca a oportunidade. Vamos para a nossa classe? Vamos lá? Então não vamos perder tempo, vamos para as classes para a gente poder aproveitar o máximo de tudo aquilo que o professor preparou para que você pudesse estar gozando na manhã desse dia.